Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um assunto muito legal, um assunto que envolve o nosso dia a dia, que é o clima. Também vamos estudar as condições meteorológicas, o tempo. E eu já começo a aula de hoje fazendo um exercício aqui com vocês. Alguém já chegou em você, ou você mesmo, você mesma, e disse assim: nossa, hoje o clima está quente, hein? Ou então, nossa, o clima está bem chuvoso hoje. Você sabe que isso está muito errado? Tem uma palavra que está errada nessa frase. E a palavra é a palavra clima. Então hoje nós vamos estudar a diferença de tempo e clima. E eu aconselho você a copiar o que eu vou fazer aqui nesta lousinha no seu caderno também para facilitar o entendimento. Então a primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que está errado a pessoa dizer que o clima está chuvoso? Na verdade, o que está chuvoso, ou o que está quente, o que está frio, é o tempo. O tempo sempre está de alguma forma. Isso é diferente do clima. O clima de um lugar, ele é de um jeito, ele possui determinadas características. Por exemplo, você vai viajar para o Chile, e você vai viajar para o Chile durante o inverno. Então você sabe que o clima do Chile possui invernos muito frios. Ele é frio no inverno. Então você está pensando em clima, que são características marcantes ao longo de muitos e muitos anos. Ele tem aquelas características por conta da localização e de outras coisas que a gente vai estudar mais para frente. O tempo, por outro lado, ele está de algum jeito sempre, porque o tempo muda constantemente. De manhã você pode ter saído de casa e estava frio, saiu de blusa. E quando chega a hora do almoço ou chega mais tarde, está extremamente quente, você tem que tirar a blusa. Então o tempo ele varia ao longo de um período de um dia. O tempo ele está relacionado a uma ciência chamada meteorologia. Meteorologia. O clima está relacionado, obviamente, à climatologia. Então, a meteorologia é o que trabalha com a previsão do tempo. É muito importante conhecer o tempo para uma série de coisas que você vai fazer. Por exemplo, para você planejar o seu dia, ou até mesmo para organizar uma festa. O tempo, ele é um período que vai de um dia a 2, 3, até uma semana. O tempo meteorológico. Então, se você vai planejar, por exemplo, uma festa ao ar livre, é importante você olhar a previsão do tempo. Se você vai, por exemplo, não sei se vocês gostam ou acompanham, as corridas de Fórmula 1 é outra coisa bacana. Eles ficam atentos às informações meteorológicas porque eles precisam saber que na volta seguinte, por exemplo, há um risco de chover. Isso pode interferir até no resultado final da corrida. Então, a meteorologia, ela estuda o tempo. A climatologia, ela estuda o clima. Dentro da geografia, nós vamos conhecer as características dos lugares e, desta forma, conhecer um pouquinho tanto do tempo quanto do clima. Já adiantando aqui para vocês, o tempo ele está relacionado aos elementos climáticos. Os elementos climáticos, vamos anotar aqui, anotem no seu caderno. Os elementos são as coisas que podem mudar de uma hora para outra. Então, algumas coisas que podem mudar de uma hora para outra que estão relacionadas ao tempo atmosférico. Você deve ter pensado aí, quem sabe, na temperatura. A temperatura ela é algo que varia bastante ao longo de um dia. E olha só que conceito bacana para você aprender. A variação da temperatura ao longo de um dia é chamado de amplitude térmica. Anota aí, esse eu não vou colocar na lousa para você anotar no seu caderno. Então, se você quer saber a amplitude térmica de um dia, você tem que verificar qual foi a temperatura mais baixa e qual foi a temperatura mais alta daquele dia. Então, você consegue encontrar a amplitude térmica, que é essa variação da mais alta para a mais baixa. Nos desertos, por exemplo, a amplitude térmica é sempre muito alta, porque o deserto não tem umidade, não tem construções, não tem água. Então, não tem nada que segure a temperatura. Durante o dia pode fazer 40 graus e à noite pode fazer temperaturas negativas. Então, a amplitude térmica diária de um deserto é muito grande.
Ainda falando de temperatura, dentro desse assunto meteorologia, você já percebeu que no jornal, quando passa a previsão do tempo, eles informam as temperaturas mínimas e máximas de determinados lugares. Então a mínima, como o próprio nome diz, são as temperaturas mais baixas registradas e a máxima, as temperaturas mais altas. Mas para você encontrar a média, ou você soma a temperatura de todas as horas do dia e divide por 24, ou você pode pegar a maior e a menor, some essas duas e divida por 2, que você vai encontrar uma média de um jeito não tão preciso, mas de um jeito muito mais fácil. Por exemplo, a menor temperatura registrada em um dia foi 20 graus e a maior temperatura registrada em um dia foi 30 graus, eu pegando a maior e a menor, 30 e 20, somando vai dar 50, divido por 2, 25 graus é a média térmica diária deste lugar. E a amplitude neste caso? 30 e 20, a amplitude vai ser de 10 graus Celsius. Se você tiver dificuldade, reveja o vídeo e faça suas anotações, porque é muito importante. Além da temperatura, outra coisa que varia bastante ao longo de um dia é o vento. O vento nada mais é do que o ar em movimento. O vento sempre está ligado, está relacionado a diferenças de pressão que existe entre os lugares. Então eu vou fazer um pequeno esquema aqui, bem pequenininho na frente do vento, para explicar para vocês. Então imagina que isso aqui seja a superfície terrestre e que este ponto, onde eu estou mostrando com o mouse, ele está mais quente. Sempre que o ar está quente, a tendência dele é subir. E quando o ar está subindo, a pressão sobre a superfície, ela tende a ser menor. Então tem uma área de baixa pressão atmosférica. Esse ar que subiu, uma hora ele vai querer descer. E ele não consegue descer aqui, porque aqui já tem o ar subindo. Então ele acaba descendo aqui do lado, ó, formando uma área de alta pressão atmosférica. E o vento vai se deslocar da alta pressão para a baixa pressão. Olha só que musiquinha ruim que eu inventei, mas quem sabe grave aí na sua cabeça. É um pagodinho, ó. O vento é o ar em movimento. O vento é o ar em movimento. Vai da alta pressão para a baixa pressão. De novo, vai da alta pressão para a baixa pressão. Da hora, né? Essa música, ela gruda na cabeça e você não esquece nunca mais. Quem foi meu aluno aí, se um dia vocês trombarem com pessoas que estudaram comigo, uma das coisas que vão lembrar é dessa vai da alta pressão para a baixa pressão, que é o vento. Só não vai cantar ao contrário, a música deve ferrar tudo, hein, gente? Então você já aprendeu o vento, por que ele existe e o que ocasiona o vento, que são as diferenças de pressão, logicamente que estão relacionadas às diferenças de temperatura entre os lugares. Além da temperatura e do vento, outra coisa que ao longo do dia varia bastante é a umidade do ar. A umidade, ela pode ser classificada em umidade absoluta ou umidade relativa. Essas coisas que eu estou falando a mais, vale a pena você fazer anotação no seu caderno. A umidade relativa e a umidade absoluta, eu vou explicar para vocês a diferença agora. Se você pegar um volume de ar e conseguir medir quanto que tem de água dentro desse volume de ar, a quantidade total de água dentro do volume, chegar, por exemplo, ali, tem 2% de água neste volume, 1 metro cúbico de ar tem 2% de água. Você está falando da umidade absoluta, ou seja, a umidade total. Aí eu vou contar uma coisa muito legal para vocês. O ar tem uma capacidade de reter umidade. Então, essa capacidade de reter umidade, ela vai de 0 até 100%. Isso significa que, conforme o ar vai adquirindo umidade, um pouquinho de água, como se fosse um umidificador ligado no ambiente, chega uma hora que o ar não consegue mais segurar aquela umidade. E quando isso acontece, gotículas vão se formar, ou seja, vai acontecer a condensação, e a água, que estava em formato de vapor, vai se transformar no estado líquido e vai precipitar, ela vai cair, vai formar gotinhas. Então pensa num quarto, um quarto totalmente seco. Aí você liga 10 umidificadores e começa a colocar água
dentro desse quarto. Não vai chegar uma hora que vai encher de gotinhas no teto e nas paredes, elas vão começar a escorrer? Este é o momento que a umidade relativa do ar atingiu 100%. Entendeu, pessoal? Então, a umidade absoluta é a quantidade total de água que tem no ar, no volume de ar. Ela varia de 0 e vai aumentando. Quando chega em 4% de água no ar, o ar não consegue mais segurar a umidade. Daí ela vai condensar e vai formar chuva. Então isso quer dizer que a umidade relativa do ar vai de 0 a 100%, que é a capacidade máxima que o ar tem de reter umidade. Porém, esse 100% significa 4% da umidade absoluta. Professor, não seria 100% de umidade absoluta? Não, senão você, por exemplo, num quarto, você teria que encher de água até o teto para ser 100% de umidade absoluta. Então, este é um conceito legal também que vocês acabaram de aprender. Além da temperatura, do vento, da umidade, existem outros fatores que podem variar ao longo de um dia. Eu coloquei os principais, mas eu vou citar outros aqui. Por exemplo, a insolação. Quantidade de luz, de iluminação que chega à superfície, que pode variar, por exemplo, de acordo com as nuvens. Outra coisa também que pode interferir nas condições meteorológicas, o tipo de lugar que você está à superfície, se é uma região que tem, por exemplo, mais vegetação, ou que a cor do solo é diferente. O branco, por exemplo, reflete muito mais a luz. Já a cor preta absorve muito mais a luz. Isso é chamado de albedo. Albedo é a capacidade que a superfície tem de refletir a luz solar. Tem outras coisas, então, que podem variar, até mesmo a quantidade de nuvens, a nebulosidade, e tudo isso, ao longo de um dia, ela pode variar e, consequentemente, as temperaturas e umidade elas vão mudando. Outra coisa também, gente, que não pode ficar de fora aqui da listinha, é a pressão atmosférica. Já expliquei para vocês aqui em cima que a pressão está diretamente relacionada ao vento. Mas a pressão ela pode variar ao longo de um dia justamente por causa da temperatura. Muito fácil de você lembrar disso. Se você aquecer a superfície, o ar vai ficar mais agitado, as partículas elas tendem a subir, e se elas tendem a subir, elas estão tirando o peso do solo, deixando a pressão menor. Quando o ar está mais denso, o ar está descendo, ele está pressionando o solo. A pressão fica maior. Então a pressão ela pode variar, por exemplo, 100 metros para lá, 100 metros para cá, pode ter pequenas diferenças de pressão. E essas pequenas diferenças de pressão são responsáveis, por exemplo, pela movimentação do ar, consequentemente pelo vento. É o ar em movimento. Gostou da musiquinha? Vai da alta pressão para baixa pressão. Já estudamos alguns elementos climáticos, olha só que doido, elementos climáticos, mas que estão relacionados ao tempo. Agora eu vou apresentar para vocês alguns fatores climáticos. Fatores são características dos lugares, posição geográfica, por exemplo, da cidade, que vai determinar se aquela região vai ter um clima mais quente, um clima mais frio, um clima mais chuvoso, mais seco. Afinal de contas, por exemplo, o norte da África, ele possui o clima desértico, ele é seco. Ele não está seco, ele não fica seco. Ele não é o tempo. Agora nós estamos falando do clima. Então, basicamente, os fatores climáticos são latitude. Vamos lá, um mini desenho. Latitude. Vocês lembram das aulas de cartografia? A latitude, amor, é a distância em graus do Equador. A latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. Quanto mais distante uma cidade está do Equador, a latitude é maior. Então, qual que é a regrinha? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, acaba sendo mais frio nas regiões polares. E na região equatorial, mais quente. Então, anota a regrinha no seu caderno. Se tiver dúvida, é só voltar, ouvir novamente. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Exemplo,
O Uruguai é mais frio do que o Brasil. Por quê? Porque a latitude do Uruguai é maior. Outro exemplo, o Canadá é mais frio do que o México. Por quê? Porque o Canadá está numa latitude maior do que o México. Mas nem sempre as coisas funcionam desse jeito, porque existe um outro fator, que é o fator altitude. E o fator altitude funciona assim. Você já deve ter visto, pelo menos pela televisão ou imagens, montanhas bem altas e no topo das montanhas coberto por neve. Então qual que é a regra? Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Anota a regrinha aí. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais alto uma região está em relação ao nível do mar, as temperaturas tendem a ser menores, mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Beleza? Olha só que regra legal, hein? Essa é muito importante também. Isso significa que se tiver uma cidade, vou fazer uma marquinha aqui de vermelho, olha gente, uma cidade aqui e outra cidade aqui. As duas têm a mesma latitude. As duas estão, por exemplo, na linha do Equador. Necessariamente a temperatura tem que ser igual nessas cidades? A resposta é não. Porque se uma das duas cidades estiver numa altitude elevada, as temperaturas serão muito menores. Por exemplo, se você pegar a cidade de Quito, que fica no Equador, ela é uma cidade que fica numa altitude elevada. E comparar com a cidade de Manaus, na Amazônia, no estado do Amazonas, no Brasil, as duas estão praticamente na linha do Equador. Só que as temperaturas de Quito são muito menores do que as temperaturas de Manaus, por conta da altitude de Quito, que é maior. Se você for para La Paz, na Bolívia, em qualquer época do ano, leve blusa. Por quê? Olha só, lá o clima é frio devido à altitude elevada de La Paz. Outra coisa também que é importante em relação aos fatores climáticos, que a gente não pode deixar de citar, pessoal, é a maritimidade, vou colocar assim abreviado, tá? E a continentalidade. Para isso eu vou contar uma historinha para vocês e depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer um desenho para facilitar. Imagina só, duas panelas você coloca no fogo. Uma panela está cheia d'água, essa aqui, e essa panela está totalmente vazia. Colocando as duas no fogo e ligando o fogo ao mesmo tempo, qual panela esquenta mais rápido? A cheia d'água, representando o oceano, ou a vazia, representando o continente? A panela vazia esquenta super rápido. Se você deixar as duas ligadas uns 5 minutos e desligar as duas, a panela vazia, que representa o continente, ela quase derreteu ali de tanto que esquentou, mas ela vai esfriar mais rápido do que a panela cheia, que tem muita água ali. A água demora mais para esquentar e demora mais para esfriar. E o que isso significa em termos de localização? Se uma cidade estiver próxima ao mar, presta bem atenção nisso, quando chega o verão, a temperatura começa a subir. O chão começa a esquentar, mas a água que está em volta ainda está fria. Demora muito para a água esquentar. Então, como demora muito para a água esquentar, a temperatura dessa cidade não sobe muito rápido. Ela sobe devagar, porque a água segura a temperatura para baixo. O mesmo vai acontecer agora no verão, agora no inverno, na verdade. Quando chega o inverno, a temperatura começa a cair. E essa cidade, como ela está numa região temperada, por exemplo, a temperatura começa a cair muito. Mas o oceano ainda está quente, a água ainda está quente, porque passou o verão inteiro aquecendo. Então a temperatura não cai muito rápido. Volta lá para aquilo que eu ensinei vocês agora há pouco. Lembra daquela história da amplitude térmica? Agora a gente vai aplicar isso ao longo de um ano. Quando uma cidade tem maritimidade, quando ela está próxima do mar, a amplitude térmica é menor. Significa que no verão as temperaturas sobem, mas não sobem tanto. No inverno as temperaturas caem, mas não caem tanto. Já numa região que está no meio de um continente, por exemplo, na Ucrânia, na Rússia,
Uma cidade ali, quando chega o verão, não tem água em volta. A temperatura vai lá em cima, tipo 25 graus. Quando chega o inverno, gente, a temperatura cai muito porque não tem a água para fazer aquele equilíbrio na temperatura, para segurar a temperatura. Então, no inverno, a temperatura pode cair para menos 25 graus, dando 50 graus de amplitude térmica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? 50 graus de amplitude térmica? Então, quando você compara, por exemplo, Londres e Kiev na Ucrânia, as duas estão praticamente na mesma latitude. A altitude das duas cidades também é parecida, só que Londres está cercada de água e Kiev na Ucrânia cercada de continente, cercada de terra. Então, a temperatura das duas, vamos lá, hein? Londres aqui e Kiev aqui. Chegou o verão, Londres vai subindo, Kiev vai embora. Chegou o inverno, Londres vai caindo, Kiev vai embora. Então, a variação de temperatura ao longo do ano numa cidade continental é muito maior do que numa cidade que fica próxima ao mar. Por isso que existe o clima temperado oceânico, que é mais ameno, mais de boinha, e o clima temperado continental, que é bruto. A variação é enorme, o inverno é extremamente frio. Legal, né? Uma diquinha, no tempo tinha a música falando do vento. Aqui eu vou falar da piscina. De manhã, bem cedinho, umas 8 horas da manhã, uma piscina sem aquecedor. Começa o sol bem forte. Dentro da piscina, a água está muito fria. Só que quando você sai para buscar um refrigerante, alguma coisa, você pisa ali em volta da piscina, a pedra já está queimando o seu pé. A pedra representa o continente. A piscina representa o oceano. Quando chega umas 6 horas da tarde, a água da piscina normalmente está quentinha e lá fora começa a ficar frio. Por isso que as pessoas ficam assim dentro da água, né? Ô, vem cá, tá quentinho a água. Então a água demorou muito para esquentar e ela vai demorar muito para esfriar. O continente, que representa então aí a borda da piscina, a pedra, esquenta muito rápido e esfria muito rápido. Além da maritimidade e continentalidade, outra coisa que influencia bastante no clima das cidades são as massas de ar. Massas de ar. Este é um fator dinâmico, porque ele se movimenta. Então, por exemplo, uma cidade ela pode estar aqui no centro do Brasil, só que durante o inverno ela receber uma massa de ar frio. O que eu quero que vocês gravem sobre as massas de ar é o seguinte, até anote aí no seu caderno. A massa de ar ela se desloca. Uma grande quantidade de ar, que devido às diferenças de pressão, também a rotação da Terra e tudo mais, elas vão se deslocando. E as massas de ar, elas sempre levam consigo as características do local de origem. Então, se uma massa for... Olha que facinho. Se uma massa ela teve origem lá na Antártica, ela só pode ser fria. Se uma massa teve origem na linha do Equador ou no trópico, ela só pode ser uma massa quente. Se uma massa teve origem sobre o oceano, ela só pode ser uma massa úmida. Se uma massa teve origem sobre uma floresta, ela só pode ser uma massa úmida. Mas se a massa teve origem sobre o continente e não tem floresta ali, nada, vai ser uma massa seca. E só com essa informação você consegue, por exemplo, saber todas as características de todas as massas de ar do Brasil. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso futuramente, num exercício. E para terminar, além das massas de ar, outra característica que influencia os climas, para a formação dos climas, são as correntes marítimas. Correntes marítimas. Devido à rotação da Terra, o ar ele vai sempre empurrar a água do mar para uma direção. Como a Terra gira nesse sentido, eu não sei se vai ficar espelhado, tá? Mas pensa que a Terra vai girando assim, primeiro pega sol no Japão, depois na Europa, depois no Brasil. Como a Terra gira nesse sentido, o ar ele vai girar no sentido contrário e empurrar a água do mar, formando correntes marítimas. As correntes marítimas, elas interferem no clima da seguinte maneira, muito fácil, anota, e se você tiver dificuldade aí em entender muito bem, no mínimo decora o que eu vou falar agora, que é muito importante. Correntes marítimas quentes, elas têm água quente, então elas evaporam com facilidade. Consequentemente, chove bastante. O litoral brasileiro ele está exposto a correntes marítimas quentes.
Então, sempre chove muito. Correntes marítimas frias, por exemplo, o que acontece no Chile, tem uma corrente marítima fria, chama corrente de Humboldt, uma corrente fria. Elas não evaporam a água com facilidade, portanto, o clima das regiões onde tem corrente marítima fria, litoral, onde tem corrente fria, além da água ser muito gelada e ter risco de tubarão, as correntes frias, elas não têm evaporação, consequentemente os climas ficam secos. É por isso que existe, por exemplo, o deserto do Atacama no Chile, por causa da corrente marítima fria de Humboldt. Então essas informações que eu falei para vocês, elas são essenciais para a construção de uma técnica para conhecer os climas do mundo. Numa das próximas aulas, quando eu for apresentar os climas, você tem que ter cada um dos fatores climáticos na ponta da língua e também como que esses fatores influenciam a temperatura, a umidade e coisas do tipo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Se você gostou, deixa seu like. E este assunto tempo, clima, climatologia, atmosfera, climogramas, a gente vai continuar trabalhando ao longo aí de algumas próximas aulas. Então não perca as próximas aulas deste assunto e já dá uma olhada nos exercícios aí que você tem na sua apostila, pesquise exercícios de vestibular sobre este tema e faça apenas os que foram explicados na aula de hoje, tá? Este assunto não vale a pena você ficar descobrindo muito sozinho. Vai por mim. Tenta fazer exercícios que estão relacionados à pressão, vento, temperatura, tempo e clima, latitude, altitude, posição das cidades, massas de ar, correntes marítimas, como eu expliquei hoje para vocês. Falou, pessoal? Até a nossa próxima aula.